Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Depois de um tempo em casa já, né? Já tem muita gente enjoado, cansado de ficar em casa, mas nós precisamos de manter esse isolamento por enquanto, não é? Temos que obedecer às autoridades que querem o nosso bem. Hoje nós vamos estudar uma história muito linda. Nós não estamos indo à igreja, nem na escola dominical, não estamos participando dos cultos infantis, porque estamos sempre em casa. Hoje a nossa história está lá em Êxodo. É um pouco da continuidade da história de domingo passado que a tia contou. Está lá no livro de Êxodo, de 3 até o capítulo 12. Vamos estudar hoje como surgiu a Páscoa. Como foi a primeira Páscoa? Você sabe? Conhece a história? Então nós vamos aprender um pouco mais sobre isso. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por este momento da história bíblica. Que possamos entender tudo que vai ser explicado e que possamos saber que todas as coisas são feitas de acordo com a vontade do Senhor, todas as coisas têm o seu tempo certo, que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. A nossa história vai ter continuidade com uma princesa filha do faraó e um bebezinho. Quem lembra? O bebezinho foi encontrado num cestinho lá no rio. Lembram? O faraó queria diminuir a quantidade do povo hebreu que estava muito no Egito. O povo hebreu adorava o único Deus verdadeiro, lá do céu, que é o nosso Deus. E Faraó adora muitos outros deuses, né? O Egito tem muitos outros deuses. E então Faraó, ele era mau, ele tinha o seu coração endurecido e ele quis acabar com muitas pessoas do povo hebreu. E então ele teve uma ideia: vou matar todos os meninos que nascerem no Egito, todos os menininhos. E então a princesa encontrou aquele bebê no cestinho, porque a família de Moisés tinha colocado ele no cestinho para ele ser salvo. Então a princesa levou Moisés para o castelo, lá ao palácio do faraó, e lá Moisés foi crescendo, virou um jovem, aprendeu das leis do Egito, aprendeu de tudo o que se fazia lá, mas ele era hebreu, ele era do povo hebreu, não é? Ele foi criado durante um certo tempo da sua infância na casa dos pais dele, porque a mamãe Joquebede levou para lá, não é? Para alimentar Moisés, para cuidar dele. Mas ele cresceu lá. Com o tempo, Moisés foi percebendo que o povo dele sofria muito lá no Egito. O povo era muito castigado, Faraó era mau, e o povo hebreu é que construíam as grandes coisas do Egito, cuidava da terra, das plantações, dos animais, era o povo hebreu que fazia isso, e eles eram judiados. Então Moisés foi vendo aquilo, o povo dele era o povo hebreu. Então ele foi olhando aquilo, foi percebendo: puxa, mas o meu povo é tão judiado, eu preciso fazer algo para ajudar o povo. E foi ficando com aquilo, foi pensando. Um dia, quando ele foi visitar as obras, ele viu um feitor, que era um empregado do faraó, batendo muito num hebreu. Chicoteando aquele hebreu, porque ele disse que aquele hebreu não estava trabalhando muito bem, e bateu muito naquele hebreu. E Moisés ficou de longe falando com aquele soldado: não faça isso, não faça isso. Ora, Moisés, chega para lá, o feitor falou, ele precisa de apanhar, porque ele está trabalhando muito lento, ele não está produzindo muito, e aqui nós precisamos de mão de obra grande, que faça muitas coisas do Egito, senão o faraó vai nos chamar a atenção, nós precisamos terminar essas coisas. E Moisés discutiu com aquele homem, discutiu, e foi para cima daquele feitor, aquele homem que estava no chão, foi embora, e Moisés brigou com o feitor, brigaram, até que Moisés bateu muito naquele feitor e matou aquele feitor. E agora? Moisés brigou com um homem do Egito, tinha matado o homem do Egito. O que Moisés fez? Fez um buraco na areia e colocou aquele homem lá para ninguém descobrir que ele tinha matado aquele. Mas alguém de longe descobriu que Moisés tinha matado um egípcio. E agora? O que Moisés ia fazer?
Então, quando ele soube que alguém descobriu, alguém falou: você, Moisés, você não venha para cá falar nada não, porque você matou um feitor egípcio. Moisés ouviu aquilo e falou: e agora? Faraó vem em cima de mim. Moisés fugiu, foi embora, saiu do Egito para uma terra bem longe, bem distante. Moisés andou, andou, caminhou, caminhou, até que ele encontrou um homem que se chamava Jetro. Jetro, ele era pastor de ovelhas. Ele tinha muitas ovelhas, ele tinha um rebanho de ovelhas. E Moisés conheceu aquele homem e começou a aprender a lidar com as ovelhas. Moisés se tornou um pastor de ovelhas. Olha que diferença daquele jovem lá do Egito, na riqueza toda do palácio do faraó, para ser um pastor de ovelhas. Ali ele conheceu uma das filhas de Jetro e Jetro deixou que Moisés se casasse com ela. Ela se chamava Zípora. Zípora e Moisés tiveram filhos e Moisés estava muito bem como pastor de ovelhas, vivendo a sua vida tranquila ali. E certo dia, quando Moisés já tinha apacentado as suas ovelhas, ele foi até o Monte Horebe. O Monte Horebe é o monte onde as pessoas falavam que era o monte de Deus, que as pessoas iam lá para falar com Deus. Moisés foi até o Monte Horebe. Quando ele chegou lá no Monte Horebe, uma planta, uma árvore, uma sarça grande queimava em fogo, queimava, queimava e não se apagava. Estava aquele clarão e Moisés começou a ouvir voz: Moisés, Moisés. E Moisés entendeu que aquela voz não era de nenhuma pessoa chamando por ele. Aquela voz vinha daquela árvore, daquela sarça que ardia e não se consumia. E era Deus falando com Moisés. Então Moisés entendeu que ele estava ali no monte de Deus. Deus falou com ele: Moisés, eu ouvi a oração do meu povo lá no Egito. Meu povo está sofrendo, meu povo está sendo judiado. E eu ouvi o clamor do meu povo e eu quero tirar o meu povo do Egito. E você é a pessoa que eu quero que vá lá e fale com o faraó para deixar o meu povo sair do Egito para uma terra boa, tranquila, onde eles possam ser felizes. Moisés ficou ouvindo aquela voz: logo eu, Senhor, que não sei falar, mas Faraó não vai aceitar eu sair de lá do Egito, que eu fugi do Egito, que eu matei um homem que estava maltratando o nosso povo. Moisés, é você que eu quero que vá. Você tem um irmão, não tem, Moisés? Seu irmão Arão vem encontrar com você e vocês dois vão a Faraó pedir para deixar o meu povo sair do Egito, para me cultuar em outra terra. Senhor, eu tenho sim um irmão, há muitos anos que eu não vejo Arão. Eu estive com Arão quando eu era pequeno ainda. Mas, Senhor, como vou fazer isso? O Senhor providenciou tudo e disse: eu farei com que Arão encontre com você e vocês dois vão a Faraó. Eu sei que Faraó não vai deixar o povo sair facilmente, só se eu obrigá-lo. Então eu vou fazer grandes sinais no Egito para que Faraó deixe o meu povo sair. E Moisés desceu daquele monte e foi conversar com o sogro dele, Jetro. Quando ele falou: Jetro, meu sogro, eu estive no monte de Deus e Deus falou comigo através de uma árvore que ardia, ardia e ela não se queimava. E Deus falou que eu sou o escolhido, junto com meu irmão Arão, para tirar o povo do Egito. E Jetro era temente a Deus. E Deus falou também ao coração de Jetro, e Jetro orientou Moisés: vá, você é o escolhido de Deus, vá tirar o povo do Egito. E assim Moisés saiu à estrada para procurar seu irmão Arão. Arão também saiu de onde ele estava para procurar o seu irmão Moisés. Os dois se encontraram. Imagina a felicidade daqueles dois irmãos depois de tantos anos sem se verem, tantos anos com saudades, se encontraram agora para uma missão muito importante: tirar o povo hebreu do Egito. Imagino que eles tenham orado, tenham pedido orientação de Deus e lá foram eles para o Egito falar com o faraó. Mas vocês acham que foi fácil?
Não, foi muito difícil. E Moisés chegou para Faraó depois de muitos anos. Faraó, eu estou de volta ao Egito. E Faraó deve ter falado: Moisés, depois de tantos anos, nós procuramos por você tanto tempo, não te encontramos. Sim, mas eu estou aqui agora, não para morar nesse castelo, não para ficar no Egito, mas para libertar o povo hebreu do Egito. Aí Faraó riu: quem é você para tirar o povo hebreu daqui? O povo hebreu é muita quantidade, eles trabalham para o Egito. Imagine se nós vamos ficar sem o povo hebreu, precisamos dos serviços dele. Então Moisés falou: Faraó, deixa o povo de Deus ir. Deus manda te falar: deixa meu povo ir para me cultuar em outra terra. E Faraó: jamais eu vou deixar o povo sair. Então Moisés: portanto, Faraó, se prepare, porque Deus vai fazer grandes sinais no Egito e todos vocês vão sofrer, porque você não está ouvindo a palavra de Deus, você não quer obedecer o que Deus está dizendo. Então, se prepare, porque Deus fará com que muitas pessoas sofram. E Deus começou a enviar pragas para o Egito. Vocês sabem o que é praga? É uma coisa muito ruim. Enviou a primeira praga, enviou a praga que as águas tornaram-se sangue. A segunda praga, a praga das rãs, tinha rã para todos os lados, pulando em todas as pessoas. A terceira praga, a praga dos piolhos. Já pensou? Muita criança pega piolho na escola, aquela coceira. Todas as pessoas pegaram piolho no Egito. Que coisa triste. A praga das moscas. Novamente, Moisés foi lá: Faraó, quantas coisas já aconteceram ruim no Egito, Faraó. Deixa o povo de Deus ir para prestar culto em outro lugar. Jamais eu vou deixar o povo ir. Então Moisés e Arão se retiraram da presença de Faraó. E Deus continuou enviando as pragas. A quinta praga foi a peste dos animais. Todos os animais morreram. Morreram os cavalos, os bois, as ovelhas. Todos morreram. Não parou e Deus continuou. A sexta praga, a praga das úlceras. As pessoas ficavam doentes, ficavam cheias de feridas na pele. Remédio nenhum curava aquelas feridas. Era a praga que Deus tinha mandado. A sétima praga, o granizo. Já viram o granizo quando chove muito forte? Aquelas pedras de gelo. Deus mandou uma chuva de granizo e várias plantações estragaram, vários telhados das casas se quebraram, várias pessoas se machucaram, porque eram pedras grandes. Deus mandou o granizo. A oitava praga, a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos eram como um grilo, uma esperança grande que come as folhagens todas, tudo que tinha restado da plantação. Depois da chuva de granizo, os gafanhotos acabaram com as plantações do Egito. E aí veio a praga das trevas. Tudo era noite, não tinha dia, não tinha claridade, o sol não aparecia, era tudo muito escuro, ninguém enxergava onde tinha nada. E era a praga da noite, das trevas. E novamente, depois das 9 pragas, Moisés e Arão foram falar com Faraó novamente. Faraó, que tristeza que já aconteceu no Egito. Você ainda permanece firme, Faraó. Depois da sua vontade de não deixar o povo ir, você quer mudar, quer deixar o povo ficar livre. Deus vai tirar a mão do Egito e não vai ferir o Egito com nada, nenhuma praga mais. E Faraó, com muita ira, com muita raiva: não vou deixar o povo ir, Moisés. Não vou. Esse povo é do Egito, esse povo já está aqui, esse povo me serve e nunca vai sair do Egito. Pois muito bem, Faraó, eu digo a você que Deus vai mandar mais uma praga. E depois dessa praga, você vai deixar o povo sair, porque você vai sofrer muito. Você e todos os egípcios e todos que não acreditam no Deus verdadeiro. Eu vou embora com meu irmão Arão, mas você guarde bem isso que eu estou dizendo. Depois da última praga, você vai nos deixar sair, porque você não quer nos deixar sair agora. Então você vai sofrer. E aí Moisés e Arão saíram da presença dele e Deus falou desse jeito com Moisés: Moisés,
reúna o povo. E a 10ª praga que eu vou mandar vai ser a praga da morte dos primogênitos. A morte dos primogênitos. O que é um primogênito? É o primeiro filho de cada família. Deus falou com Moisés que o primeiro filho de cada família iria morrer. E Faraó também tinha um filho. Isso significava que o primeiro filho de todas as casas do Egito ia morrer e o filho de Faraó também. Então, era uma tristeza muito grande, mas era isso que Faraó escolheu. Ele não abriu mão, ele não ouviu o que Deus disse para deixar o povo ir. Então Moisés falou assim: Moisés, nesta noite você vai falar com cada família do Egito para preparar um cordeiro. Cordeiro era uma ovelhinha. Vocês vão escolher uma ovelhinha sem defeito. Vocês vão matar a ovelhinha e vocês vão pegar o sangue da ovelhinha, o sangue, e vão passar em todas as portas das casas das pessoas que acreditam em mim, Moisés. Todas as pessoas que temem o meu nome, vai passar o sangue do cordeiro naquela porta de todas as casas, porque à noite eu vou mandar o anjo passar sobre o Egito, e todas as casas que estiverem tingidas com o sangue do cordeiro não sofrerá mal nenhum, não terá os seus primogênitos mortos, mas a casa que não estiver com as vergas e as portas tingidas pelo sangue do cordeiro, vai haver muito sofrimento. E foi isso que Moisés fez. Moisés obedeceu e Moisés falou: povo de Deus, o povo tem que se preparar, porque esta noite o anjo de Deus vai passar e todas as casas que estiverem com o sangue do cordeiro vai ficar salva da morte dos primogênitos. Porque Deus falou e nós precisamos nos preparar, arrumar as nossas coisas, nossas roupas, as nossas malas, e vamos preparar também a nossa ceia. Como será a nossa ceia? Será a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor. Nós vamos assar o cordeiro que Deus falou com que matássemos para o sangue passar nas portas. Nós vamos ter as ervas amargas para nos lembrar de quantos anos nós sofremos no Egito, e vamos ter o pão sem fermento. Nós vamos comer. Essa é a Páscoa do Senhor. E aí, depois que nós fizermos isso, Deus salvará o povo. Depois que nós comermos a Páscoa do Senhor, o anjo de Deus vai passar sobre o Egito. Todas as casas que tiverem as suas portas pintadas vão receber a passagem do anjo e não morrerão. Os primogênitos não morrerão. E aí, no povo do Egito que não matou o cordeiro e que não realizou a Páscoa, vão ter os seus primogênitos mortos. Infelizmente, é um sofrimento muito grande, mas é assim que vai ser, desse jeito. Quando o anjo passar, nós estaremos salvos, porque nós acreditamos em Deus. E foi assim que aconteceu. Aquele anjo passou a noite e todas as casas que tinham aquele sangue nas portas ficaram livres, ficaram salvas. O sangue do cordeiro, aquele cordeirinho, salvou todo aquele povo da morte. Aquele cordeirinho salvou todo aquele povo, ninguém morreu. Há muitos anos atrás aconteceu essa história. Foi a primeira Páscoa e passaram-se anos e anos e anos, e todos os anos o povo realizava a Páscoa do Senhor daquele jeito. Hoje, como nós realizamos a nossa Páscoa? Hoje, as crianças gostam muito do ovo de chocolate, não é? Falam muito do coelhinho, mas isso é uma Páscoa comercial. É uma Páscoa que não é da Bíblia, mas não tem problema você comer ovos de Páscoa, ovos de chocolate, mas o mais importante é você saber o significado da Páscoa. Depois de muitos anos de todo aquele sofrimento, Deus enviou o seu Filho Jesus. Jesus nasceu lá em Belém. E Jesus é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, porque Jesus nasceu, cresceu e morreu. E foi crucificado. E ele derramou sangue na cruz. Recebeu uma coroa de espinhos e escorreu sangue no seu rosto.
os seus pés foram furados com pregos, as suas mãos também. Jesus era o Cordeiro que Deus tinha para salvar o mundo. Salvar de quê? Dos pecados, das faltas, das maldades. Jesus veio para isso, mas Jesus morreu e ele foi sepultado. Colocaram o corpo de Jesus numa grande caverna e ficou o corpo de Jesus lá, mas só que Jesus não ficou morto. Jesus ressuscitou. Hoje ele não está pregado na cruz. Muita gente fala, muita gente tem o crucifixo com Jesus pregado na cruz, mas Jesus não está na cruz. Muito bom saber disso. Jesus está lá no céu. Ele foi o Cordeiro que Deus mandou. Nunca mais precisamos matar cordeiros, nunca mais precisamos derramar sangue, porque Jesus já derramou o sangue dele na cruz. Olha o versículo que bonito. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Cristo é a nossa Páscoa. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Ele morreu numa cruz e derramou o seu sangue, porque hoje somos livres. Como aquele povo lá do Egito foi livre por causa do sangue do Cordeiro, hoje somos livres porque Jesus derramou sangue na cruz por nós. E aí nós podemos cantar assim, olha, esse cântico aqui bem bonito que muita gente sabe. Vamos lá? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no sangue do Calvário. Por mim morreu Jesus. No monte, né? Tia cantou no sangue, né? Por mim morreu Jesus, cravado numa cruz, no monte do Calvário. Por mim morreu Jesus. Muito bem, essa é a nossa história. Nós entendemos hoje que Cristo é a nossa Páscoa. Ele morreu para nos salvar, nos perdoar. E sempre que pecamos, sempre que erramos, podemos pedir perdão a Deus em nome de Jesus, que Ele leva a nossa oração até ao Pai. E nós somos assim libertos, nós somos salvos, somos perdoados. Amém? Se você ainda não convidou Jesus para entrar no seu coração, nós vamos fazer uma oração agora. E se você quiser que Jesus fique morando para sempre no seu coração, se você entendeu a história, ore comigo assim: Senhor Deus, muito obrigado, porque um dia o Senhor enviou Jesus, que é o Cordeiro, que morreu na cruz para derramar sangue em meu lugar e limpar o meu coração e tirar o meu pecado e me preparar para um dia ir morar no céu com o Senhor. Muito obrigado, porque Jesus veio e não está morto, Jesus está vivo. Muito obrigado. É a oração que eu faço nesta hora. Amém. Muito bem. Que você tenha uma vida muito feliz com Jesus. Eu vou ensinar agora uma dobradura. Quem gosta de dobradura aí? Eu sei que a Melissa gosta, né, Melissa? A Lia gosta, a Isabela gostam de dobradura. Vamos pegar uma folha. Uma folha pode ser de qualquer cor, uma folha branca. Você vai dobrar aqui, ó. Você vai dobrar aqui essa pontinha, vai dobrar aqui. Vai fazer assim, ó. Vai dobrar assim. A folha, você vai colocar essa pontinha aqui, certo? Agora você vai pegar esta ponta e encostar aqui. Isso. Vai ficar como uma casa, tá vendo? Aí vai vir cá, vai apertar bem, bem na pontinha e vai ficar uma casa. Vai ficar uma casa, tá vendo? Agora você vai dobrar ao meio novamente. Ó, vai dobrar ao meio. Vai apertar. Isso. Vai dobrar no meio. Muito bem? Todos dobraram no meio? Agora, você vai dobrar uma parte dela assim, ó. Deixar sobrar um pedaço, assim. Vou mostrar, ó. Viu? Tava desse jeito, você dobrou uma parte. Aperta bem. Aí sobra uma parte do lado de cá, tá vendo? Sobra uma parte.
Agora você vai pegar esta parte e dobrar para cá. Dobrar para cá. Ó, a sua dobradura precisa de ficar assim, ó. Uma parte lá, uma cá e uma cá. Certo? Uma parte assim, tá bom? Bem vincado. Se você não tiver tesoura, você pode cortar com a mão mesmo. Eu vou cortar com a mão. Se você tiver tesoura, eu vou ensinar onde você vai cortar. Tá vendo as marcas? Nós vamos cortar nessa marca aqui grande, ó. Nessa marca aqui. Eu vou cortar com a mão. Se você tiver tesoura, você pega a tesoura. Mas eu vou cortar com a mão, porque muitas crianças pequenas não devem brincar com a tesoura. Então, vamos lá? Vamos cortar. Vamos cortar com a mão. Tia Silvia está cortando na primeira parte grande. Se não ficar muito certinho, depois vocês podem acertar com a tesoura com um adulto perto. Pronto, tirei essa parte. Ficou assim, né? Ficou assim. Não ficou muito certinho, mas a gente vai entender. Todo mundo fez isso aqui? Todo mundo fez? Agora nós vamos abrir. Vamos abrir. Ficou assim, né? E essa parte aqui, você vai enfiar a mão assim e vai abrir. Olha que linda cruz que ficou para nos lembrarmos da Páscoa. Agora nós vamos pegar uma caneta e escrever nessa cruz. É a cruz que Jesus morreu, mas a cruz está vazia. Muito bem, vou escrever aqui no meio da cruz, em pé assim, eu vou escrever a palavra Páscoa. Ó, vou escrever a palavra Páscoa. P-A-S-C. A tia já mostra. Páscoa, ó. Páscoa. Escreveu Páscoa? Agora nós vamos escrever Jesus. Vamos escrever Jesus, ó. J-E. O S já tem. O S. Olha só. Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, porque Cristo é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7. Muito bem, eu desejo a todos vocês um domingo muito abençoado, muito alegre e principalmente com a presença de Jesus, sabendo que Ele é a nossa Páscoa. Um beijo grande para todos da Tia Silvia.